Então, aqui, P e V. O ponto de inflexão vertical. Eu vou fazer essa curva e eu vou ter o PCV e o PTV. Ponto de curva vertical, ponto de tangente vertical. Aqui a gente volta para aquela coisa inicial. Eu não vou ter toda aquela transição, não vou ter tudo isso. Eu vou ter dois pontos simples. Onde a curva vertical começa, onde a curva vertical termina. Beleza? 2 a 0 para a Cortina. E aqui, nesses pontos, no PCV, no PTV, no PIV, eu faço aqui uma chamada para estacas e cotas. Então aqui eu vou escrever, isso aqui está na estaca, vou copiar dessa aqui, 173 mais 10, e isso aqui está na cota 825,80 metros. Então, ó, eu puxo, faço uma chamada e coloco estaca cota. Aqui do outro lado, faço a chamada e coloco 194 mais 10, cota 821,60. Aqui no PIV, vou fazer a mesma coisa. Sempre estaca e embaixo cota. Ou sempre à esquerda estaca, à direita a cota dessa linha de chamada. Que é para quem olhar, conseguir achar esse ponto rapidamente aqui, ó. Conseguir achar esse ponto aqui. Aqui a Cá acabou fazendo, ao invés de colocar de pé, fez deitado, mas o correto é deixar de pezinho também, né? Não, F eu não preciso. Seria a flecha que eu não, como semelhante a uma flecha eu não preciso fazer. Seria quanto eu tenho de distância daqui até aqui, 3,15 metros aqui. É igual o E. É o E, a mesma coisa. Beleza? Bom, caramba. Difícil, hein? Tá zoando, né? Aqui, as rampas. Essa rampa aqui vai ter quantos por cento? Essa rampa quantos por cento? Essa rampa quantos por cento? Essa rampa quantos por cento? Qual é a porcentagem que eu tenho em cada uma dessas rampas? Qual é a inclinação máxima? Aí tem a tabelinha. Vai de 3 a 9% de rampa. Eu poderia dizer que eu chego a 10% de inclinação, de rampa de subida. Qual é o problema de uma rampa muito íngreme? Força. O caminhão não sobe. Força O o caminhão não sobe? Sobe. Não sobe. Dependendo da rampa, ele não consegue subir mesmo. O caminhão com muita carga, se você colocar uma rampa de 15%, ele pode não subir. Ele não tem força para isso. Com a rampa de 10 aqui, ele já sofre pra caramba. Tá, botei que mas 15% vai. A questão é, ele até pode subir. Só que você pode estourar o motor do caminhão. Então, o que se faz em situações específicas, onde eu não tenho como, por N situações, a minha rampa tem que ficar íngreme. Eu faço ela escalonada. Então eu faço uma escadinha. Ou pelo menos eu tento. Eu faço isso aqui, ó. Rampa, 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 e aí vai. O caminhãozinho sobe aqui, dá uma respirada, sobe aqui, dá uma respirada, sobe aqui. Se eu fizer essa rampa única aqui, ó, pode ser que ele não suba. Ou ele vai começar a subir, chega aqui num certo ponto, superaquece e danou-se o motor do caminhão. Ok? Vale a mesma coisa, vocês vão ter semestre que vem em ferrovias. Mesmo processo. O trem não consegue subir. Gente, inclusive trem, rampa máxima, 3, 4%. Mais do que isso, o trem não sobe. Ele patina. É ferro com ferro, né? A roda do trem é de metal, o trilho é de metal, ele patina. Começa a sair aquela
aquelas faíscas que ele não consegue, ele vai patinar. Paranapiacaba, conhecem Paranapiacaba? O que acontece em Paranapiacaba? Aquela rampa ali, vou mentir aqui, mas ela é alguma coisa em torno de 10 a 12% de inclinação. Como é que o trem sobe e desce? Isso era um sistema antigo, chamado funicular. Um trem puxava o outro. Era um cabo de aço, tinha um trem embaixo e um trem em cima. Um cabo de aço ligando esse aqui embaixo, aquele lá em cima. Quando esse aqui descia, ele ia puxando esse aqui que estava subindo. Ok? Aí você fazia isso, então ficava fazendo isso aqui, contrapeso. Isso era o sistema mais antigo. Depois teve um problema, pegou fogo, não sei o que, e aí mudou-se para cremalheira. O que é cremalheira? Sabe esses portões automáticos que abrem para o lado? Não que abre para cima, aquele que vai para a lateral. Como é que ele abre para a lateral o portão? Não tem os dentinhos? Você tem uma barra dentada e lá tem uma engrenagem. Essa engrenagem rola para um lado, rola para o outro, o portão anda. É isso aí. Cremalheira é o quê? É essa barra dentada, só que ela fica na via, no meio da via. O trem tem a engrenagem. Então, quando ele chega ali na descida da serra, desce a engrenagem no meio, encaixa nessa cremalheira e aí o trem vai descendo por ela. Okay? As rodas do trem passam a não ter mais função locomotora ou automotriz. Ela está dizendo que tem um tombar, né? Bicicleta, né? Porque só tem uma roda no meio agora. Então, aquelas rodas laterais estão lá só para o trem não tombar. Quem está dando locomoção é aquela roda dentada do meio. Okay? A cremalheira é tripla, né? Ela tem 3 dentes laterais intercalados, porque o peso é relativamente considerável. Então, eu tenho problemas. O caminhão é a mesma coisa, ele pode não subir. Basta eu reduzir a carga do caminhão. Se o caminhão estiver vazio, ele sobe 10, 12, 14%. Mas vazio é quando ele está indo ou quando ele está voltando. E quando ele estiver cheio? Então não dá, então eu tenho que reduzir a capacidade de carga. Se eu reduzir a capacidade de carga, eu perco produtividade. Então eu tenho que fazer a minha via para que os caminhões andem nelas, obviamente. Não só para cá. Beleza? Então eu tenho que respeitar aqui a rampa que eu vou ter aqui. Gente, muito cuidado com essa rampa. Por que cuidado com a rampa? Porque quando vocês forem fazer o cálculo no projeto, tem que prestar atenção no quê? No que vocês têm que prestar atenção aqui quando forem fazer o cálculo do projeto? Dessa rampa aqui. Comprimento dela. Você pegou na sua planta, ou lá no AutoCAD e mediu. Mediu, ó. Ela começa aqui, termina aqui. Aí você mede isso aqui, ó. Deu 800. Aí você mede daqui até aqui, mediu isso aqui, ó. Aqui deu 20. Essa unidade aqui é adimensional. Você mediu lá, ou pegou a régua, ou pegou lá o AutoCAD, a dimensão lá do AutoCAD. Beleza, qual é a inclinação dessa rampa aqui? Eu tenho 20 para cima, 80, 800 aqui. Você vai fazer uma conta, vai dar ali um valor de inclinação. E vai estar errado. Não é da curva. Porque não é da Eu curva? quero ver que vocês façam uma conta, porque vai estar errado. Porque não é Por que vai estar errado? Porque não é da curva? Porque não é da curva? Não. É essa mesmo. Porque eu peguei a régua para medir. Aqui a escala é 2000, aqui a escala é 200. Então esses 20 aqui na verdade são 2. Horizontal. Então você calculou uma inclinação 10 vezes maior. Você chegou, a inclinação aqui é 12%, não dá. Então na verdade é 1,2. Ok? Então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Ok? A hora que você vai fazer o gráfico no AutoCAD, você vai desenhar em escala distorcida. Quem souber utilizar o AutoCAD bonitinho, você pode fazer numa escala única e mandar plotar em escala distorcida. Eu quero horizontal em 2000, vertical em 200. Você faz as duas na 2000
e manda distorcer a hora de botar o vertical. Confesso que eu não sei fazer essa distorção na hora de botar. Então, se alguém souber, se não souber, já desenha em escala distorcida. Você mede aqui 10, aqui tem que fazer 10 também, então você mede 1. Ok? Para você já desenhar ele na escala distorcida. E é como se você estivesse usando um escalímetro. Aqui eu uso o escalímetro de um lado, aqui eu uso o escalímetro do outro. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso a hora de fazer o desenho do projeto. E aqui o problema, que a gente tem um dos problemas com as rampas. Então aqui, ó, comprimento de rampa, porcentagem de inclinação. Então olha só, uma rampa de 500 metros de subida. Se eu tiver uma inclinação de 5%, cadê o risquinho aqui? Vai dar mais ou menos aqui, não vai ter nenhum valor. Se eu pegar uma rampa de 400 metros, 5%, eu perco 40 km por hora na minha velocidade. Então, se o caminhão chegou carregado, andando a 60, ele vai terminar a subida andando a 20. Aí aquilo que você está andando na estrada, você vê aquele caminhão que parece que vai explodir, né? Você para atrás, parece que daqui a pouco vai saltar fora o motor. É porque a rampa é muito grande, muito extensa, e a inclinação é muito alta. Okay? Então ele perdeu toda a velocidade dele. Em 500 metros ele perde 40 km. Como isso aqui não é linear, não dá para dizer que em 1000 metros ele perde 80. Ok? Mas chega lá num certo momento que ele está andando a praticamente 0 km por hora. Aquele caminhão parece que não sai da sua frente, parece que não está nem andando. Ok? Porque a rampa é extensa demais e íngreme demais. Então eu não quero rampas muito extensas e eu não quero rampas muito íngremes. Gente, isso aqui nem sempre é possível. Se pegar aqui a Serra do Cafezal, por exemplo, ela é extensa pra caramba, não tem como fazer diferente. Ok, então olha o que eu preciso. Preciso duplicar, triplicar, para quê? Para que o caminhão fique na direita e não ou na esquerda, na direita e não atrapalhe os outros. Que os outros consigam passar por ele. Bom. Boa, bem pensado. Curva de concordância. Essa curva que eu fiz aqui, essas duas curvas que eu fiz aqui. Diferença lá da curva de concordância horizontal. Que curva a gente usou lá na curva horizontal? Uma circunferência. Um arco de circunferência. Depois eu desloquei o arco de circunferência e eu coloquei a transição. A transição era o quê? Uma espiral. Um pedaço de espiral de cada lado. Aqui eu não vou colocar uma circunferência. Aqui a minha melhor concordância é uma parábola. Ok? Então aqui eu vou fazer a concordância como uma parábola. Por que a parábola? Porque ela é a melhor que tem. Ok, gente? Quando eu trabalho aqui, ó, nesse perfil, eu nunca trabalho no perfil, eu sempre trabalho na projeção aqui embaixo. Então eu pego esse perfil e projeto ele. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, esse perfil, eu não faço o estaqueamento do perfil, eu faço o estaqueamento linear aqui embaixo. Ok? E depois eu faço as estacas para o perfil. Então, gente, quando eu tenho, por exemplo, a rodovia de vocês, que deu, vamos supor, 100 estacas redondinho. 100 estacas, começou na 0 e terminou na 100. Isso quer dizer que a rodovia de vocês tem quantos quilômetros? 2 quilômetros? 2.000. Não vai ter por causa do voltando. Se ela for planinha, 2 quilômetros. Como ela não vai ser plana, vai ter mais do que 2 quilômetros. Porque você trabalhou aqui, ó, você trabalhou projetado aqui, ó. Então, ó, subiu, desceu, subiu. Se eu medir, se eu pegar a régua e colocar ela assim, deu 2 quilômetros. Como a hora que eu vou medir o carro vai andar aqui, ó, isso vai dar 2.027 metros.
pode dar 2.230 metros. Poxa, mas eu ganhei 200 metros? Se a subida for muito íngreme, a descida for muito íngreme, você pode ganhar aí e a rodovia for muito extensa, você pode ganhar uma quantidade considerável aí de metros por causa da subida e da descida. Então eu sempre vou medir ela na projeção. Eu sempre trabalho com a planta, com a projeção da via. Eu, projetista, quando eu vou fazer o marco quilométrico, aí eu saio da projeção. Então, o que o DERSA, o DNIT, o DR faz? Quando vai fazer o marco quilométrico, você coloca um carro calibrado andando aqui. Ok? Aí você vai ver, olha, aqui é 2 km, aqui é 4 km, aqui é 6 km, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 12, rodando. Então, o quilômetro 2 não necessariamente vai dar na estaca 100. O quilômetro 4 não necessariamente vai dar na estaca 200, vai dar sempre antes disso. Ok? A hora que eu faço rodando aí pela via. Então, quando eu uso a parábola, ela tem algumas... é parábola de eixo vertical que a gente usa. Ela tem algumas facilidades. Uma delas, quando eu coloco essa parábola aqui, vocês lembram o que acontece quando eu coloco a curva? Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa poligonal, que é essa parede. Eu tenho essa poligonal, que é essa outra parede aqui. E eu coloquei um arco de circunferência. Eu sou o arco de circunferência aqui. Que propriedade eu tenho aqui? Quando eu coloco esse arco de circunferência, eu cheguei num ponto aqui, eu cheguei num ponto aqui. Quais são as propriedades matemáticas, trigonométricas que eu tenho nessa concordância de um arco de circunferência com duas retas? Eu tenho o PC aqui, eu tenho o PT aqui. A distância do PC até o meio é a mesma do PT até o meio, que é a tangente. Isso vale para o arco de circunferência. Isso quer dizer que se eu colocar um arco de circunferência aqui, esse comprimento seria igual a esse, que não serve para nada. Quando eu coloco a parábola cúbica, o que acontece? Esse é diferente desse. Só que a projeção deles será igual. Indiferente do tamanho que ele tem, que eu tenho. A projeção desse, ó, P1 e 1 é L2. A projeção I1, P2 também é L2. Então, a parábola projetada no eixo horizontal vai ficar metade de cada lado do PI projetado. Então, ó, eu tenho um comprimento aqui, uma projeção do comprimento, ou um comprimento projetado, metade desse comprimento para cada lado. Isso é o grande facilitador de usar parábola como a concordância de curva vertical. Os elementos aqui, nesse desenho eu tenho... Eita caramba! Eu tenho... Tá difícil, hein? Vou jogar na parede isso aqui. Então aqui eu tenho P1, I, P2, L2, L, são valores genéricos. No nosso caso a gente dá nomes específicos para isso. Eu tenho aqui, P que eu criei aqui do lado, né? PCV, PIV, PTV. O comprimento da parábola é chamado de LV, que é comprimento vertical. L vertical. E aí eu vou ter LV sobre 2, LV sobre 2. Aqui eu tenho I1 e 2, que é a rampa. Gente, aqui por convenção, o que é convenção? A galera determinou isso. Alguém sentou e disse, vou chamar isso aqui de João. E beleza, passou a ser João, por quê? Porque todo mundo aceitou que se chamava João. Então, aqui se fez uma convenção. Quando é subida, a inclinação é positiva. Quando é descida, a inclinação é negativa. Isso aqui é convenção, gente. Não, se eu estou subindo, eu estou ganhando. Então eu estou com um sinal positivo. Se eu estou descendo, eu estou perdendo. Então o sinal ficou negativo. Ok? Mas e se a subida fosse negativa e a descida positiva? Não mudava nada. Ok, mudava o sinal das fórmulas, obviamente. Porque a fórmula é feita pensando que ao subir você tem um sinal positivo, ao descer você tem um sinal negativo. Beleza? Então eu convencionei isso. Eu não posso mudar a convenção.
Ah, mas eu quero inverter. Não posso. Isso aqui é a convenção aceita, é a convenção válida. Então, ah não, mas eu vou chamar subida de menos e descida de mais. Está errado porque não é a convenção adotada. Ok? Então existe uma convenção e você tem que trabalhar com aquela, até ela mudar. Então, ó, PI, PV, PCV, PTV, LV e 1 e 2. Ponto de inflexão vertical, ponto de interseção vertical, ponto de curva vertical, ponto de tangente vertical, comprimento da curva vertical, inclinação 1, inclinação 2. Gente, aqui ó, eu vou ter I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, e vou aí sempre aumentando o númerozinho conforme eu vou aumentando as minhas poligonais verticais. Esse tem limite? Qual é o limite? O que a gente viu na tabela é 9%. Ok? Que pode ser 9 positivo, que pode ser 9 negativo. Simplesmente querendo dizer subida ou descida. Indo para frente. Propriedades, aquilo que eu falei aqui, ó, a metade de cada lado. Ou seja, se eu pegar PCV menos o PIV, vai ser a mesma coisa que PTV menos PIV, ou seja, LV sobre 2, LV sobre 2, em projeção. A estaca do PCV, que é o que a gente viu aqui, essa estaca aqui, ó, vai ser o PIV menos o LV sobre 2. A estaca do de cá vai ser o PIV mais LV sobre 2. Cota, gente, aqui, agora, nós vamos começar a trabalhar bastante com topografia. Vamos trabalhar com cota. Eu vou trabalhar com uma coisa chamada mudança de RM. Ou seja, eu tenho uma cota aqui. E isso é o que vai acontecer nos exercícios para vocês semana que vem. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma cota. Cota 825,10. Qual é a cota que eu tenho aqui? Qual é a cota que eu tenho aqui? Qual é a cota que eu tenho aqui? Qual é a cota que eu tenho aqui no final? Simplesmente sabendo que aqui é 1,2%, aqui é 2%, aqui é 0,25%, aqui é 6%. Eu tenho que conseguir topografia. Eu tenho que pegar esse referencial aqui, sabendo a inclinação e a distância, obviamente, eu trago ele para cá, eu levo ele para lá, eu trago ele para cá, eu levo ele para cá. Então, aquilo que eu falei lá na nossa primeira aula, os pré-requisitos para estradas, um deles é topografia. E eu até acho que quem não passou em topografia não poderia fazer estradas. A gente vai usar a topografia a partir de agora bastante. Vocês já usaram aí nas curvas de nível. Ok? É enxergar que quando eu corto perpendicular, a inclinação, quanto mais próximo for a curva de nível, pior é a inclinação. Ok? Então isso é enxergar e ter um olhar topográfico. Beleza? Outro, a gente não sei se já tocou no assunto aqui, tocaremos no semestre que vem. Muito cuidado, gente, com o tal do software. Qual é o problema do software? Aquele software é uma maquininha. O que acontece se você pegar uma maquininha e colocar porcaria na entrada e sai na saída? Porcaria embalada, porcaria processada, porcaria encaixotada, porcaria pintada, mas é sem porcaria. Porcaria calculada, mas é porcaria. Então, se você colocar os dados errados de um lado do software, o que ele larga no relatório? Todas as contas erradas. Então, ele chega à conclusão lá que a sua velocidade é de menos 15 km por hora. Como é que eu tenho velocidade negativa? O software, óbvio que o software esperto não vai calcular a velocidade negativa, mas na matemática ele vai, a fórmula tem resultado. Ok? Então tem que tomar. Você pega lá o software de cálculo estrutural e ele dimensiona a viga para vocês. Essa viga vai ser de 5 por 5 centímetros. Aí você faz uma viga de 5 centímetros. Bem complicado, né? Para botar armação, concretar uma viga de 5 centímetros. Deve ter alguma coisa errada. Ah não, essa viga é de 5 metros por 5 metros. Deve ser. Mas, será?
Lembrar que o prédio que tem aqui na Faria Lima tem uma televisão central dentro da viga gigantesca ali. Tem um prédio que acabou de ficar pronto ali. Bacana, aquele vão central, ficou legal, a viga é gigante. Até pode ser, mas quais são as condições de construção dela? Então tem que tomar cuidado com isso. O software libera aqui pra gente que a inclinação da rampa tem que ser 45%. Ou seja, só o Homem-Aranha só, viu? Virou quase uma parede aqui, nem carro só. Carro com cravo, não. Carro do James Bond, né? Que sai o negócio lá na roda para poder subir. Então, não funciona. Então você tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. O software, gente, brincadeiras à parte. Operar software, o chimpanzé faz. Não todo engenheiro. Você pega lá o macaco e treina ele, aperta isso, ele fica apertando e resolve o problema. Eu quero um engenheiro para quê? Para entender aquilo. Ok? O software, eu contrato um estagiário e ele vai aprender a usar o software. Quem é que vai analisar o relatório? O engenheiro. Tudo bem, tem muito estagiário que faz isso também. E não só usa. Mas você contrata alguém de nível técnico. Fez uma escola técnica para usar o software. Você contrata alguém que fez um curso de tecnólogo para verificar o que está acontecendo. E você contrata um engenheiro para auditar aquilo. Para entender tudo aquilo. Que são os níveis que você tem. Então o engenheiro é aquele que vai ter a responsabilidade maior no final. De pegar o relatório. Gente, é o que eu costumo fazer. Óbvio que é anos de treinamento. Eu pego o projeto e vocês já vejam. Tem erro. Ok? Você já tem o olho treinado para aquilo. Então, não, isso aqui vai dar problema lá, isso aqui não sei o que, aqui tem erro, aqui não sei o que. A gente faz isso com prova, gente. Ok? A gente faz isso com trabalho. Você pega o trabalho e veja que vai estar errado. Você já tem noção da grandeza que tem que ter aquilo, da ordem de grandeza do que está acontecendo. Que é uma coisa que vocês vão ganhar com o tempo, obviamente. Então, vocês têm que treinar para isso. Beleza? Então, usar software é o mesmo que o AutoCAD. É fácil de usar o AutoCAD, não é? Então, fácil assim também. Mas você pega alguém e treina ele no AutoCAD. Ele não precisa ser engenheiro. Ele precisa saber desenhar. Pega o cara lá que nem curso técnico tem. Você dá um curso de AutoCAD para ele. Ele aprende a desenhar porque é uma beleza. Ele só não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe fazer o desenho. Então, alguém chega e diz para ele, agora é isso, é aquilo, não sei o que, ele faz tudo aquilo. Aí depois, isso é uma estrada. Ele, nossa, que bacana. Ele sabe desenhar, ele não sabe calcular aquilo. O cara é cadista. Então, em termos de desenho, é o cadista. Não quer dizer que ele tenha menos valor que o outro, mas ele não sabe interpretar o que ele desenhou, ele só sabe. Tudo bem que depois de 30 anos desenhando, ele já até sabe o que você está fazendo. Ele até já sabe, aqui está errado, porque eu fiz tanto projeto de rodovia que eu já sei que você esqueceu da superelevação. Eu, desenhista, eu cadista. Mas isso depois de fazer aí uns 30 anos de desenho, simplesmente. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Lembrei que eu vi o manual do Strap aqui. Ok, então aqui o que eu vou calcular. Strap é o software de cálculo estrutural, né? Então, na minha curva, os pontos que eu tenho nessa curva, os pontos que nós vamos calcular. Nós vamos calcular PCV, PIV, PTV, M e V. Então, o que eu tinha? TS, SC, CS, ST, PI, SN, SP, SN, SP de novo, XS, YS, Q, P, TT, aqueles 15 pontos, aqui se resumem a 1, 2, 3, 4, 5. 6 com LV. Ok? Aqui a gente vai ter 200 curvas. Ela é simples de ser calculada. Ela é bem simples, não tem aquele enrosco todo que tinha na curva com transição. Aqui ela é bem fácil. Eu tenho lá uma fórmula, vocês já vão ver aqui as fórmulas. São 4 fórmulas para o LV. Na verdade são 5 fórmulas para LV. São 2 para côncava, 2 para convexa e um valor mínimo. Então um valor aí que vale para as duas, valor absoluto. Então eu calculo, se for côncava tem 3, se for convexa tem 3. É esses 2 mais o absoluto. Esses 2 mais o absoluto. Então eu tenho 3 fórmulas do LV, que são fórmulas simples. Estipulei o LV,
Aí eu saio calculando PCV, PIV, PTV. Até o PIV eu não precisaria calcular, mas por uma questão de como as fórmulas estão organizadas é bom calculá-lo. Calculo M, calculo V. O detalhe é que aqui, como eu estou no longitudinal, aqui eu calculo cota, estaca. Aqui eu calculo em X e em Y. Então aqui eu tenho uma tabelinha. Eu preencho a tabelinha, estaca, cota, estaca, cota. Estaca, cota. Cota em X, estaca em Y. Beleza, resolvo essa tabelinha, eu vou saber o que aconteceu aí na minha curva. Detalhe aqui, eu calculo o valor, eu crio, vocês estão vendo aqui que tem um eixo cartesiano aqui, ó, x, y, começando do PCV. Então, cada uma das minhas curvas aqui vai ter um sistema cartesiano. Eu vou ter aqui, ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 sistemas novos, XY, aonde o zero está aqui, o zero está aqui e o zero está aqui. Então ele não é acumulativo. Ou seja, eu vou calcular aqui, eu vou descobrir que o PTV está a 200 metros do PCV. Então qual é a estaca do PCV? O PCV está na estaca 200. Como eu tenho mais 200 metros, são mais 10 estacas. Aqui também eu vou descobrir que o PIV está a 5 metros. 5 metros do PCV. Qual é a cota do PCV? O PCV está na cota... Aqui, ó. O PCV está na cota 825,80. Se o PIV está 5 metros acima, basta eu somar 5 aqui. Então, o que eu fiz aqui foi criar um novo eixo cartesiano aqui. Para facilitar, eu fiz isso. Zerei aqui. Então eu descobri aqui, ó, 5 metros. Descobri aqui 200 metros. Se eu descobrir isso, opa, é 5 acima desse, 200 é 10 estacas depois dessa. Então quando eu for fazer esse PIV, beleza, basta eu acumular esse novo eixo cartesiano que eu criei aqui. Então não pode esquecer disso, a gente calcula um valor, mas um valor em um eixo cartesiano deslocado, em um eixo cartesiano temporário. Por que eu criei esse eixo aqui? Ó? Porque se eu fosse usar o meu eixo cartesiano básico aqui, esse, que é o meu eixo cartesiano original aqui, o 0, 0 aqui, olha que onde é que está a curva, ele vai ficar deslocada lá no meio do nada. O sistema de cálculo fica muito mais complexo. Não vale a pena. Então eu pego, desloco, crio 2 eixinhos aqui, resolvo o problema, basta eu acumular as estacas, basta eu acumular as cotas, resolvi o problema. E aí, vamos lá. Aí eu vou ter isso aqui, ó. O meu sistema cartesiano aqui, ó, YX. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de uma coisa, o M e o V. Quem é M e quem é V? Ou, o que é M, o que é V? M abaixo do PIV. M é o meio, abaixo do PIV. É o meio da curva. E V é o ápice da... o vértice. O ponto mais alto ou o ponto mais baixo, se for a curva côncava. Então, ó, eu estou subindo. Eu subo, eu subo, eu subo, eu subo. Quando eu cheguei no V, é o exato ponto que eu paro de subir e começo a descer. Então é o vértice, é o ápice, tanto para cima quanto para baixo. Óbvio, se for convexa é o ponto de máximo, se for côncava é o ponto de mínimo, é o ponto mais baixo. Ok? Para que serve isso? Principalmente o ponto de vértice mais baixo, serve para eu saber se eu não cheguei na cota mínima. Porque lá tem inundação, a minha cota mínima é a 822. Mas o ponto V deu na 821,8, quer dizer que você ficou 20 centímetros abaixo da lâmina d'água. Se chover, vai passar água em cima. Se inundar, vai passar água em cima da rodovia. Ok? Então eu consigo ter essa noção. Ponto. Sim, eu posso fixar ele. Opa, então tem que subir esse ponto aqui, aí eu mudo o PIV e PCV. Ponto de máximo aqui, pode ser que eu tenha um viaduto aqui em cima, e o ponto de máximo tem que dar um vão de 5 metros, então eu sei aonde tem que ser o máximo,
Ok? E aí vai fazer, opa, deu um pouquinho acima. Eu tenho que ter 5 metros de vão, isso aqui me deu 4,90. Quer dizer que o caminhão vai ter problema e vai bater lá no viaduto. Então eu faço o quê? Faço a fixação desse ponto 10 centímetros mais para baixo. Ok? Aí eu trabalho invertido, eu trabalho de trás para frente. Aí sim, agora eu vou aqui, porque eu falei, a tabelinha. Estaca, cota, x, y. O F é o quê? O F é a flecha, não preciso me preocupar com ela. Mas ela estava meio que na esquerda, assim, né? né? Não, é que aqui, ó, aqui é genérico, né? Ó, eu tenho um L e eu tenho um F aqui. Esse F vai variar daqui até aqui. Ah, tá. Ok, então nada demais, a gente nem usa esse valor aí de F. Então, aqui eu vou calcular x e y deslocado, do meu eixo deslocado. Gente, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, PCV. Então, ó, PCV, PTV, PIV, MV. Os 5 pontos que eu tenho para calcular. São 10 coisas, porque eu calculo estaca, calculo cota. O detalhe é que algumas são bem intuitivas. Olhando aqui, ó, qual é a estaca do PCV? Zero. Não é? Não começou ali? Então, PCV. E qual é a cota do PCV? Zero. Ou seja, eu tenho que calcular aqui, ó, 10 coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das quais 2 são zero. Então, na verdade, não são 10, são 8 que eu tenho que calcular. Porque 2 vão ser zero. Gente, já aconteceu numa prova de eu colocar uma única curva, desenhar a tabela estava montada, e pedir para calcular tudo. Eram 10 coisas para ser calculada, cada uma, a questão, essa aqui valia, sei lá, 5 pontos, 10 coisas, cada uma valia meio. Meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ou seja, você escreve 0, 0, já tem 1. E aí o cidadão tira 0 na questão, porque não sabia que era 0 e 0 aqui. Ok? Então monte a tabela estava pronta, complete a tabela. Aí aparecem os valores estapafúrdios. Caramba, é 0 e 0. A questão foi feita para você tirar no mínimo 1. Beleza? Porque tem coisa que você sabe, que não tem o que fugir. Bom, próximo ponto, PTV. Qual vai ser a estaca do PTV aqui? LV. Não é o comprimento inteiro? LV. Quem é o comprimento inteiro? LV. Então, LV aqui, ó. Aqui eu deveria ter colocado um por vez, mas acabou aparecendo os dois, tudo bem. Então, mais um ponto que você sabe, aqui é o LV. Ou seja, qual é o comprimento dessa curva? 200 metros, então aqui é 200. Aqui, isso aqui é mudança de nível. O que eu fiz? Eu conheço aqui, 0. Eu pego o meu nível. Imagina, o RN, vocês ouviram muito falar em RN lá em topografia. Referencial de nível. Lá em Santos é 0, nível do mar. Ou seja, está aqui, ó, 0. Eu pego esse referencial de nível e trago para cá. Depois eu pego ele e trago para cá. Como é que eu faço essa mudança de nível aí em topografia? Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Eu tenho a inclinação aqui, o I1, e eu tenho o comprimento. Qual é o comprimento daqui até a metade aqui? Bom, né? Qual é o comprimento até a metade? Metade, né? Metade de quem? Do LV. Então eu vou fazer I1% LV sobre 2 metros. Ou seja, I1, eu faço isso aqui. A minha mudança de nível é I1 vezes LV sobre 2. Eu trouxe o referencial daqui para cá. E daqui para cá vai ser o I2 vezes o LV sobre 2. Mais I2 vezes LV sobre 2. É essa fórmula. Eu peguei ele daqui e trouxe ele para cá. É essa fórmula que está aqui? É essa fórmula ali que está ali? Tem certeza? Absoluta? Mesmo? Mas não está diferente? O que está diferente? Eu só coloquei o LV sobre 2 em evidência.
Eu peguei aqui, eu não tenho LV sobre 2? Não tem LV sobre 2? Eu coloquei LV sobre 2 que multiplica I1 mais I2. Eu fiz isso. Então eu fiz uma mudança de nível lá na topografia. Ah, mas o I2 não é negativo, não é uma descida? Aqui, ó, o I2 não é uma descida? Se é uma descida ele não é negativo? É. Quando for descida, aí eu vou colocar o I2. Qual é o valor do I2? É menos 2%. Então vai entrar aqui menos 2. Ou seja, essa fórmula é genérica, ela serve tanto para côncava quanto para convexa. Ela serve para as duas relações aí de curva. Se o I1 é positivo, ele vai entrar aqui como positivo. Se ele é negativo, o sinal vai junto com ele. Ok? Então a fórmula é genérica. Beleza? Como 4 itens aqui, 3 é automático. O último, preciso saber mudança de nível. Se eu não souber, eu não chego nele. Depois, P e V, lá em cima. Qual vai ser a estaca do P e V aqui? LV sobre 2, ele está na metade. LV sobre 2. E a mudança de nível? Metade disso aqui, ó. Só esqueço desse. É isso aqui, ó. E 1 LV sobre 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens sem muito problema. Depois M. O M está no meio. Se o M está no meio, qual é a estaca do M? LV sobre 2. E qual é a cota? Deixa eu ver se ele vai. E qual é a cota do M? Bom, aí ferra. Aí ferra. Porque aí eu preciso saber a equação da parábola. O M, a cota vai ser essa altura aqui. E essa altura é acompanhando a parábola. Ok? Então aí eu preciso saber a equação da parábola. Eu vou fazer a equação da reta, eu vou somar, vou subtrair as duas. E aí eu chego nessa fórmula aqui. Então eu não vou deduzir aqui a equação da parábola. Então, essa outra aqui foi fácil de fazer. Essa aqui, a fórmula é essa. Ok? Então é a fórmula. Eu não vou, não é nossa função ficar deduzindo fórmula nessa altura do campeonato. Então isso aqui saiu da equação dessa parábola aqui. Tanto, ó, ΔI apareceu aqui. E quem é o ΔI? Não, ΔI é a diferença do I2 para o I1. Ok? Já vai aparecer aqui. ΔI é quanto de inclinação, quanto de mudança de inclinação eu dou de um para o outro. Já aparece a definição aqui. Então aqui apareceu um itemzinho novo para calcular. Novo, é uma subtração, menos o outro. Nada demais. Se for negativo é 1 menos 1. Sim. Eu tenho que saber que se for o sinal vai dentro da fórmula. E o V? Bom, o V que está num ponto qualquer aqui, achar a estaca do V não é muito fácil. Ok? Agora, achar a cota do V também não é muito fácil. É o vértice da parábola. Então, o M, a primeira aqui é simples, a segunda é difícil. Então, se eu olhar essa tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Ou seja, 3,5 de 5 eu já consegui tirar. Falta 1,5, que é esse e esse. Que aí, eu não lembro, não sei. Gente, ela é intuitiva até chegar aqui. Esses aqui é tudo intuitivo. Esse não, esse eu tenho que saber a forma, tenho que aplicar a forma. O V. Vamos lá. Aí, ó como a fórmula fica bacana. Olha só que formulazinha legal aqui. Também, o V sai da fórmula da parábola. Também, eu não vou definir essas duas aqui também. O que vocês precisam prestar atenção aqui? Nessa primeira aqui, ó. Esse sinal até poderia estar aqui fora também. Como está esse aqui, ó. É menos I1. O que acontece se o I1, se o I1 for assim, ó. I1 igual a menos 5%. O que acontece com aquela fórmula ali? Vira positiva. O menos inverte o resultado da fórmula. Inverte o sinal da fórmula. E aí, então é menos 5. Mesma coisa aqui.
Ok? E nessa segunda aqui dá muito problema. Por que dá muito problema? Porque o cidadão faz o seguinte, não é I1 ao quadrado? Então eu vou ter que pegar menos 5 ao quadrado. Só que não tem um menos aqui na frente? Então se é menos, menos, já fica mais. Não é verdade. Essa fórmula estará assim, ó. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado já vai dar 25 positivo. Então o menos aqui de fora continua. Na verdade, esse menos aqui, ele inverte o sinal do delta I. Aqui o delta I pode ser positivo, pode ser negativo. Tem que tomar cuidado com isso. E garanto para vocês que nos exercícios aqui, alguns, muitos, todos, vários, sei lá eu quantos, vão errar isso numa primeira vez. Ok? Então tem que prestar atenção nessa situação aqui. Querem fazer intervalo? Falta. Só para deixar o projeto, só deixar ele assim. Não, eu trago ele semana que vem corrigido, aí a gente olha o que corrigiu. Semana que vem a gente faz exercícios. Enquanto vocês estão fazendo exercícios, eu vou mostrando grupo a grupo. Então, olha, isso aqui aconteceu com o de vocês. Aí os dois estão fazendo exercício. Aí esse grupo vai fazer exercício, o outro vem para ver o que aconteceu. Gente, detalhe aqui. Agora é o momento de aparecerem erros. Ok? Porque a gente corrige. Beleza? Aí você vai ver, errei isso, nossa, aquilo ali, nossa, aquilo lá. É melhor do que aparecer erro lá no final. Outro detalhe. Não quer dizer que se você tirar 10 aqui, você pode tirar 0 lá na N2. Ok? Porque a N2, ó, 0 seria demais, você deve ter andado para trás. Mas não quer dizer que você vai tirar 10 lá, porque lá na N2 vai entrar o horizontal mais o vertical, a junção dos dois. Pode, você pode tirar 0 agora e tirar 10 lá, fez tudo. É que tirar 0 agora é sinal que você não fez nada, ou fez tudo muito errado, vai ter que fazer tudo de novo. Agora, você pode tirar 3, 4, 5 agora e lá no final tirar 10. Você pode tirar 10 agora e lá no final tirar 3, 4. Okay? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Não, agora eu já tirei 8,5, está garantido. Chega lá no final tirar 2. Então tem que tomar cuidado. Ok? É só um aviso, ó. Fiquem espertos para não relaxarem. Vamos fazer intervalo? Falta 4 transparências, eu acho, para acabar aqui.